De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar de prevenção e do trabalho de fonoaudiologia da nossa APAE, aqui na companhia da Thaís. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Obrigada, bom dia. Também com a Nádia, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia. E também com a Patrícia, obrigado por participar do programa. Bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço, a APAE que agradece. Thaís, vamos falar um pouquinho do trabalho de fono da APAE, né? Quais as ações que vocês executam? Sim. A APAE ela é dividida, né, o SER, em 3 modalidades. Então, tem a modalidade auditiva, a modalidade física e intelectual. Na modalidade auditiva, a gente realiza exames audiológicos, audiometria infantil e adulto. A gente realiza o exame do PEAT, que é um exame que não precisa da resposta do paciente. Faz o monitoramento auditivo, que é os bebês com fator de risco para adquirir uma deficiência auditiva, então a gente acompanha esse paciente. Faz o acompanhamento de aparelho auditivo, então usuários que fazem uso do aparelho a gente acompanha para ver como é que está. E terapia, tanto para deficiente auditivo como para crianças que têm alteração de processamento auditivo central. E faz o teste da orelhinha, que é para ver se a criança, né, tem algum impedimento aí que esteja com dificuldade ou uma futura perda de audição. Então aí a gente percebe o tamanho da dinâmica, né, do número de atividades realizadas, né, e como é complexo o segmento, né? Às vezes a gente fala o atendimento da fono na APAE, né? Às vezes a gente tem uma visão simplista do que ocorre. Isso que ela só falou da questão da fonoaudiologia dentro da modalidade auditiva, né? E aí a gente tem a função da fonoaudiologia dentro do serviço de prevenção e também dentro das outras 2 modalidades de atendimento, que seria a modalidade física e intelectual, que aí seriam outras atividades, outras ações desenvolvidas pelas fonoaudiólogas que atendem esse público. Perfeito. E de fato é interessante isso, né? Pensar no quanto essa gama de atividades se conectam, né? No sentido claro de que sem elas a evolução não é tão grande, né? Você tem que ter um trabalho coligado aí, né? Pensando nessa questão, né? Você está com tudo conjugado dentro da APAE. Na verdade, a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar especializada, né? É uma equipe composta por várias especialidades, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, o pessoal da enfermagem, médicos, nutricionistas, o dentista. Então, é uma equipe completa, né? Dentro da área médica, nós temos o neurologista, o psiquiatra, o geneticista, né? São várias especialidades dentro de outra especialidade. Mas assim, o importante é que a gente não, apesar de ter várias especialidades, a gente vê o indivíduo dentro do integral. A gente olha ele como um todo. Não é porque é fono que olha para a boca e para a comunicação, né? A equipe vê a questão do bem-estar, da qualidade de vida, da inclusão desse usuário numa vida comum, numa vida normal, né, em outros grupos, não só dentro da instituição. Então, a gente já perpassa, a gente sai dos muros institucionais para essa inclusão, para esse convívio, que ele tem uma questão de enriquecimento de vida, de contextos, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento de todas as pessoas, não são só as com deficiência, não. É importante colocar isso. Quando se pensa na questão do atendimento, né, a gente falava desse funcionamento, vamos falar um pouquinho dos números, né? A gente tem um índice grande aí, né? Não é só o que se faz, mas também o quanto se faz. Sim. Todos os bebês que nascem na Santa Casa aqui de Batatais, eles são encaminhados para realizar o teste do pezinho na nossa instituição, né? Então, o ano de 2017, nós atendemos 707 bebês, tá? Desses, tiveram 648 com resultados normais para o teste do pezinho, né? E a gente viu que 59 precisaram refazer o teste, que a gente chama de reteste, na verdade, porque foram detectados muitos fatores de risco também, né, quando a gente faz o teste do pezinho, tá? Aí a gente refez esses resultados, né?
E nesses riscos a gente começa a acompanhar essas crianças que têm algum fator de risco no período pré-natal, quer dizer, na gravidez, né, no parto ou logo depois que essa mãe tem o bebê, tá? Então a gente vai levantando, a enfermeira faz uma entrevista com a família e aí ela vai perguntar como foi essa gestação, né? A mãe teve a questão de hipertensão na gravidez, teve uma questão de história familiar, de deficiências na família, né, intelectual, auditiva, né? A mãe durante a gravidez usou álcool, usou drogas, até o cigarro, ou algum medicamento que possa prejudicar a formação desse feto, a formação desse bebê, né? A diabetes assim, acontece em grandes casos, né? A questão de infecções que a mãe possa ter tido durante a gravidez, toxoplasmose, rubéola, sífilis aumentou. Tá? A gente está vendo um aumento da incidência de sífilis, né? A idade materna também é importante, né? A mãe adolescente corre riscos de ter uma criança com deficiência, assim como a mãe acima dos 40, né? Aliás, acho que acima dos 35, já começa a correr esse risco, né? Algum trauma, queda, né? E aí, a hora que nasce esse bebê, ele nasceu antes do tempo, então ele é prematuro, a prematuridade também pode causar ser uma das causas da deficiência, né? Ele durante o parto, ele chorou logo que nasceu, né? Porque ele pode ter engolido água, ele pode faltar oxigênio para esse bebê durante o parto, né? Depois que ele nasceu, ele teve algum engasgo, também pode vir a causar a falta de oxigênio no cérebro, né? Teve alguma hospitalização, nasceu com baixo peso, né? Precisou de ficar na incubadora. Então a gente faz essa investigação, levantando esses fatores de riscos, para a gente poder ofertar já o atendimento assim do nascimento desse bebê, né? Até o quanto for necessário para a gente minimizar, né, essas intercorrências, para que não se instale a deficiência, né, ou minimizar mesmo esse diagnóstico. Perfeito. Tá? E de fato é uma gama muito complexa, né? E é o que o Ricardo coloca aqui, né? Quando se pensa na questão do diagnóstico, a partir de que faixa etária você consegue, né? Como analisar, porque muitas vezes a gente viu isso no passado, né? Os pais acabavam vendo alguma diferença quando entrava na idade da fala, que atrasava um pouquinho, aí que começava a ver algum problema. Hoje consegue se ver um pouco antes? Sim, consegue se ver logo após o nascimento, né? Se a gente for analisar a parte audiológica, por exemplo, a gente tem a triagem auditiva neonatal. Ela é muito importante de ser realizada por conta, assim, de descobrirmos já alterações auditivas nesta época, né? A gente tem que tentar fazer pelo menos esse exame até o primeiro mês do bebê, para a gente conseguir intervir a tempo, né? De até os 3 meses já está um diagnóstico fechado de uma deficiência auditiva ou não, e até o 6º mês ele está protetizado, né? Com um aparelho de amplificação sonora que possa auxiliar em seu desenvolvimento de audição, linguagem e posteriormente da fala também. E, de fato, né, com essa brevidade, com essa antecipação, o tratamento tem mais resultado. Sim, tem bem mais resultado, né? Se a gente descobre precocemente que essa criança tem alguma alteração auditiva, no caso, né, que a gente tem, levantando aí os dados da triagem auditiva neonatal também, ele tem condições sim, porque até os 2 anos, né, a neuroplasticidade da criança ela é bem maior, né? Então ela consegue sim suprir melhor e ter um desenvolvimento melhor, descobrindo precocemente a alteração. É o que chamou a atenção aqui da Vanessa. Vocês falavam da questão também do acompanhamento das pessoas que utilizam o aparelho, né? Então a gente está pegando toda a comunidade, né, que passa por alguma dificuldade e que necessita aí desse acompanhamento. Isso, a gente só faz o acompanhamento dos usuários que já são portadores, né, do aparelhinho. Os que não são e que têm deficiência auditiva, eles são contrarreferenciados para o HC em Ribeirão, que aí eles vão a partir de pegar uma fila de espera para conseguir a aquisição. Até no alta lá, eles são contrarreferenciados para a gente, que a gente vai fazer o acompanhamento para ver como que está o funcionamento, ver se está bem adaptado, em fazer os encaminhamentos possíveis aí para a empresa do aparelho, se ele não estiver bom, no caso se tiver uma perda progressiva, que o aparelho já não está sendo suficiente para aquele paciente, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos também.
Porque também é isso, né? Não é só uma questão de ter o aparelho, é uma questão de todo o acompanhamento dessa adaptação, que não é uma adaptação simples também. Tem todo o processo de adaptação, né? Que o aparelho auditivo ele é um amplificador do som, ele é um microfone do som. Então todos os sons vão ser amplificados, né? Então aí tem que fazer todo um processo de treinamento e adaptação desse aparelho. É importante, Luciano, colocar que se ela tiver interesse de fazer o diagnóstico, porque às vezes nem chegou nessa fase ainda, né? E tem queixa de audição, mas ainda não fez nenhum exame para constatar que tem uma perda auditiva. Então, que ela procure o médico na rede e peça um encaminhamento para a PAI, que a gente vai estar fazendo as avaliações para fechar o diagnóstico de deficiência auditiva. Assim que constatado que tem a deficiência, a gente encaminha para o HC, porque a prótese só lá que dá, a gente não dispensa o aparelho auditivo, tá? E aí ele volta depois para nós, depois que ele ganhar esse aparelho, para fazer a adaptação com a gente. E o acompanhamento, porque existem alguns componentes que tem que trocar, por exemplo, o molde, o tubo do aparelho, né? Trocar pilha, fazer novas regulagens, porque às vezes a perda vai aumentando com o passar dos anos, né? Então é importante esse acompanhamento por isso, porque a gente faz acompanhamento da audição e do aparelho, tá? Perfeito. Também nessa questão aí, né, de intervir nos momentos certos, dessa questão específica do acompanhamento, tem uma questão voltada à educação, né, aos alunos, porque a gente percebe também que na fase escolar é o momento que se aponta muito a questão dessas deficiências. Exatamente. A fase escolar é uma fase assim, em que são vários alunos na mesma sala, né, a gente consegue fazer equiparar, né? Consegue comparar os que estão tendo um desenvolvimento adequado e os que não estão seguindo esse desenvolvimento. Por isso que na PAI a gente realiza, né, uma campanha da prevenção em escolares que estão no primeiro ano, né, matriculados no primeiro ano, nas escolas aqui de Batatais, né, e claro, com autorização dos pais, por serem de menores. E aí a gente realiza tanto avaliações auditivas como posturais, né? Porque realmente, voltando à parte fonoaudiológica e auditiva, né? Essa é uma fase em que as crianças, elas sofrem bastante com as otites, né? As infecções de ouvido, e essas infecções, elas podem causar flutuações na audição, o que pode prejudicar, né, na aquisição posterior da fala da criança e do aprendizado, né? Porque a audição, a linguagem, a fala e o aprendizado estão todos interligados, né? Então, essa campanha, ela visa detectar precocemente possíveis sujeitos que possam ter essas alterações. De fato, é bem importante destacar que os professores, os pais, os colegas têm que ficar atentos mesmo, né? Quais são os sinais dessa queda de audição? Os sinais são crianças que geralmente são tidas como desatentas, que pedem solicitam várias repetições, né? Não entendem logo que foi solicitado alguma coisa. Crianças que queixam, que estão com dores, incômodos no ouvido, né? Que tem uma fala alterada, com trocas também. São tudo indícios assim de que ela possa ter alguma alteração, né, no ouvido e que precisam de um acompanhamento, de uma avaliação. Queria só acrescentar, né, que no ano de 2017 nós realizamos a campanha e participaram da campanha 12 escolas, né, da rede municipal e estadual. A gente não tem muita adesão das escolas particulares, seria muito interessante se as escolas particulares também participassem, porque os alunos também seriam beneficiados, né? Então a gente avaliou um total de 630 alunos, tá? E desses a gente detectou que 143 tinham alterações auditivas. Isso é um número elevado. Mas aí a gente vê tudo, né? Aí a gente vê rolha de cera, vê infecções de ouvido, vê perda auditiva também, aqui é um número bem menor, né? A gente detectou 1 ou 2 casos o ano passado de perda mesmo de audição, né?
Quando a gente vê a questão postural, a gente conseguiu detectar 152 alunos com alteração de postura, né? Que aí são em decorrência das mochilas pesadas, né? Ou da forma como senta, o uso do celular. O aluno cada vez mais está desde cedo, desde criança, utilizando o celular, e normalmente é aquela postura inadequada para utilizar, né? E até o ano passado a gente fazia a triagem visual. A partir desse ano a gente não vai fazer, né? Porque a Secretaria de Saúde aqui do município vai estar fazendo essa campanha direto nas escolas. Então, a partir desse ano a gente só vai fazer postural e auditivo, né? Vamos continuar só com a postural e auditivo, porque aí a gente já tem um médico na instituição, né? E a postural também a gente já toma conduta se a gente detectar essas alterações. Mas é importante detectar essas alterações, porque é isso, né? Às vezes uma pequena inflamação, uma otite pode gerar um problema mais grave. Sim, com certeza, né? As meninas podem até falar melhor, mas até o bebê que a mãe amamenta deitado, né? Como ele não fecha, a gente tem uma comunicação, ouvido, nariz, olhos, garganta. A gente às vezes pinga o colírio e sente o gosto do colírio na garganta, né? Na boca. Por que será? É porque tudo é interligado. Então o bebê está amamentando, a gente está dando a mamadeira e o bebê está deitadinho. O leite vai para o ouvido. E no leite para o ouvido causa infecção, né? A gente tem muito caso de criança que coloca alguns grãozinhos dentro da orelha, de feijão, de arroz, né? Um buraquinho, né? E aí eles vão colocando, então também isso pode gerar uma infecção, né? Em decorrência também de processos infecciosos, resfriados que não tiveram tratamento adequado, ele pode vir a ter uma otite, né? E N causas, então a gente tem que estar atentos, né, a esses problemas de audição, porque uma otite que acontece sempre, várias vezes, vai lesando o ouvido no nível que depois não tem mais tratamento, fica uma lesão permanente que a gente fala. Perfeito. Nesses pequenos cuidados, né, é isso. A gente tem várias rotinas de cuidado com saúde, mas com relação ao ouvido passa batido, né? Só quando a criança começa a ter dor, tem problema. Só que a gente pode ter infecções silenciosas, né? Que não doem, e aí é o complicador. Sim, a Sociedade de Otologia, ela fala que de 10 a 15% das crianças tem uma perda auditiva flutuante ou leve por um problema de condução, que foi o que a Patrícia acabou de falar, né? Que é problema no ouvido médio, né, devido às otites. Então, um resfriado mal curado, né, até o bebê, como falou, né, o leite vai pro ouvido por conta de nariz, garganta e ouvido, tá tudo interligado. Então, esses são cuidados que tem que ter. A criança uso da natação, né, de usar protetor auricular, né? São vários, assim, cuidados que a gente tem que ter para conseguir acabar com esse quadro aí de infecção no ouvido. Nós conversávamos aqui no intervalo, né? Eu acho importante destacar isso, né? Quanto mais cedo se intervém, é melhor para a questão, né, do quadro auditivo, para a melhoria disso, mas também para o quadro de desenvolvimento geral. A gente sabe que a audição está completamente ligada à educação e ao desenvolvimento de outros segmentos, como, por exemplo, aí a questão do equilíbrio. O ouvido tem relação com o equilíbrio e às vezes isso é afetado dependendo aí da gravidade do problema. Exatamente, assim, se uma criança não ouve bem, consequentemente ela não vai falar bem e não vai aprender bem, né? Então, assim, toda essa parte está interligada, né, com relação ao desenvolvimento da criança, então por isso que a gente tem que intervir precocemente, né? Então a gente tem os marcos, né, de desenvolvimento da criança que são acompanhados lá na PAI, né, por meio do projeto Família. Então a gente sabe que na área fonoaudiológica a criança ela começa os primeiros sons, né, a partir do 3º mês, que consequentemente coincide com o tempo em que ela já está sustentando o tronco, né, quando está com apoio, já está tendo
Apoio no pescoço também, que é quando ela começa, né, a socializar mais com o meio. A partir do 6º mês, ela já começa o que a gente chama de balbucio, né? Então, concomitante também a funções dela, né, poder virar na caminha, né, e tudo mais, explorar melhor o ambiente ao seu redor. Por volta de 1 ano, mais ou menos 1 ano e 2, é quando ela começa as primeiras palavras, ela já localiza som de todas as direções, né, já está na fase do engatinho para andar também. Então, tudo assim, vai andando junto, né? Então, assim, se a criança apresenta alguma alteração, né, e a gente conseguir detectar precocemente, a gente consegue com que esse atraso não se transforme em uma alteração maior, né? A gente consegue dar uma estimulação precoce também para essa criança, para que ela possa crescer e se desenvolver adequadamente. Né? Então, envolve todos esses aspectos. A questão da neurologia, né, envolvendo essa questão de equilíbrio, o ouvido tem sim, né, essa questão de causar mesmo desequilíbrio por conta, né, do ouvido interno, né, que é associado a essa questão vestibular. Então, nós temos o ouvido externo, que vai até a membrana do tímpano, né, a membrana timpânica, e depois a gente tem o ouvido médio, que é onde dá as infecções, onde dói, né? E depois a gente tem o ouvido interno, onde tem a cóclea, né? E lá a gente tem um líquido que, se tiver alguma alteração, pode vir a causar uma alteração vestibular, né? Que aí dá um problema de equilíbrio. Na APAE nós não fazemos esse exame, tá? Eu sei que tem clínicas particulares que realizam aqui em Batatais, mas nós não realizamos esse exame de otoneuro, né, que a gente chama, para avaliar essa questão do equilíbrio. Se a gente detecta algum caso que possa vir a ter, a gente encaminha para realizar o exame. Depois a reabilitação a gente pode, dependendo da faixa etária, né, se tiver normalmente associado muito a síndromes, essas alterações, Luciano. Então a gente pode ofertar o atendimento, né, dessas alterações para as crianças. Até os 6 anos a gente oferta. Tá? E de fato, né, observar com muita atenção, com carinho nesse período, né, faz realmente diferença. E o bom também da APAE é isso, né, nota-se alguma questão, não se tem a estrutura ou a tecnologia para avaliar, mas se dá o encaminhamento, né, então sim, isso é importante. É assim, a gente não pode queixar da questão de tecnologia. Hoje a APAE, ela extrapolou essa questão de atendimento à pessoa com deficiência intelectual, né? Na verdade, hoje nós somos um grande centro especializado, a gente atende pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, que às vezes não têm a deficiência intelectual associada, né? E aí, por conta de projetos, a gente entra, né, com esses projetos com emenda parlamentar, então a gente conseguiu, né, equipar a nossa instituição com equipamentos de última geração, modernos, equipamentos de ponta, tanto que assim, os equipamentos que as meninas realizam, os exames, só tem em centros universitários, não é encontrado em qualquer clínica, não é encontrado. Então, por exemplo, o PEAT é um exame muito elaborado que só fazem no HC e aqui em Batatais, né? Não tem outro centro aqui na nossa região que faz esse exame. Ele faz o quê? Ele avalia a audição sem precisar da resposta do paciente. É que nem um eletroencefalograma, que são colocados eletrodos, né? E a gente faz uma avaliação. Então é um equipamento muito, como é que eu falo? Muito caro, né? A gente conseguiu através de projeto, mas é um equipamento muito eficaz também para conseguir fechar esse diagnóstico, né? E o profissional tem que estar muito bem capacitado. A Nádia, que é quem faz o exame, ela ficou quanto tempo em Bauru, Nádia? 6 meses. 6 meses, indo às segundas e às terças-feiras para Bauru, pro centrinho, né? Para aprender a mexer para aprender a manusear e fazer os exames nesse aparelho, fazer a leitura dos resultados também, né? Que não adianta só fazer, você tem que entender o resultado daquele exame. Então, assim, nossos profissionais, assim, a gente está muito contente com a equipe que a gente está contando, porque é uma equipe especializada, que investe em treinamentos. Nós também, enquanto APAE, investimos muito no treinamento dos nossos profissionais, para eles estarem capacitados para ofertar um atendimento de qualidade para os nossos munícipes e para a nossa região, porque hoje a gente também passou, né, a partir de se tornar centro,
né, especializado pelo Ministério da Saúde, a gente passou a atender não só Batatais, mas a cidade do Vale das Cachoeiras, Altinópolis, Brodowski, Caça dos Coqueiros, Cajuru, Santo Antônio da Alegria, Santa Cruz da Esperança. São 7 cidades hoje. Rodrigo, né? Na questão, e a Márcia também, né? Com o mesmo tema, ou com um tema similar, que a Márcia coloca aqui. Não é errado falar com criança com voz de criança, ou como se fosse um bichinho, né? Isso pode causar algum problema. E o Rodrigo colocando também a questão de imitar, né, a pessoa que fala com alguma dificuldade. Isso pode gerar um problema para quem faz, para quem imita? A gente não pode enfatizar o erro, né? Mas também, assim, a criança, ela não tem o mesmo repertório que a gente, assim, de fonemas na fala, né? Então, ela não vai falar tudo muito bem. Então, mais ou menos ali até o 5º, 6º ano, ela ainda vai ter algumas trocas que são pertinentes para a idade. Mas, assim, eu acho que conversando com o bebê, por exemplo, quando você vai estar estimulando ele, o que mais importa para o bebê, ao invés do conteúdo do que está sendo falado, é a entonação que está sendo dada. Então, falar diferente com o bebê, né, numa faixa etária que ele está aprendendo, adquirindo ainda, não causa nenhum dano. O que não pode fazer é enfatizar o erro na fase em que a criança já está tendo desenvolvimento. Aí não, né? Achar que mas ele fala tão bonitinho, errado, né? Por exemplo, assim. Não enfatiza, né? Não enfatiza não tá bom, mas assim, com bebês pode falar naturalmente, né? Que eles detectam mais a forma que a pessoa fala do que o que ela fala mesmo em si, né? Mas a gente tem que evitar. Forma, eu acho que o diminutivo, às vezes, acaba aumentando o tamanho da palavra. Quando você ensina uma criança a falar pé, é uma coisa. Quando você ensina ela a falar pezinho, é mais fácil ela de imitar. Então, se você fala no diminutivo, você precisa prestar atenção que às vezes você está dificultando a aquisição de linguagem pela criança, né? Falar corretamente, a gente sempre deve falar, porque, como a Nádia falou, a gente é um modelo para essa criança. Então, evita falar errado. E outra coisa, eles, por volta dos 4 anos, se você falar errado, ele fala errado, por exemplo, às vezes ele omite ou troca os grupos, né? Então, ele fala criança em vez de criança, né? Se você imita ele sabe que você está falando errado, ele não percebe nele, mas no adulto ele percebe que o adulto está falando errado. Aí você fala assim, criança, ela fala, não é criança. Aí você fala, criança, é muito engraçado até ver, né? Não é para fazer isso, para irritar as crianças, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas é interessante a gente saber que a gente tem sempre que dar o modelo, dar o modelo correto. Mas, quando é bebê, eu acho que até 1 ano, né? Tem aquela brincadeira de, cadê o nenê da mamãe? Essa variação da entonação da voz torna-se muito mais atrativo para o bebê te olhar, para o bebê prestar atenção em você. Você consegue fazer esse vínculo com o seu bebê, né? Do que falar fulano, João Pedro, né? Que a mãe gosta de pôr 2 nomes, Vitor Hugo. E tem uma questão prática também, eu vi uma matéria há um tempo atrás da questão da sonoridade mais aguda e mais grave com os bebês, né? Em função do contato com as mães, o agudo chama mais atenção nessa fase do que o grave, né? Então eu percebi até isso, né? As pessoas adultas, ao falar enquanto a criança dormia, faziam uma voz mais grave e a criança continuava dormindo. Faziam uma voz aguda, ela acordava, porque tem esse estímulo mesmo da voz feminina tender ao agudo, né? Eu acho que a questão de perda auditiva, acho que a área das meninas é mais a questão da audição. O que a gente perde primeiro? Os agudos, é o contrário. Então, quem vai perdendo a audição, ele vai deixando de ouvir passarinho, campainha, a voz da mulher, quando é homem, que é ótimo, né? Você já tem uma ótima desculpa. Lá, você começa a perder os agudos. Não estou prestando atenção, estou perdendo o agudo. Bem assim, né? Mas eu acho que tem essa questão, né, de que o agudo traz essa questão de aconchego, né? E quando o pai é o bravo, quer passar essa questão de autoridade, ele usa uma voz grave, né?
Mas com o bebê, e é engraçado, ele vai totalmente por entonação, né? Às vezes você tá falando uma coisa, seu bebezinho feio, e ele tá rindo pra você, né? Aí você começa, você é lindo, lindo. Ele pode chorar, porque ele tá vendo que a tua entonação tá brava, entendeu? Então ele capta não só a voz, mas toda uma questão de fisionomia, né, que é muito interessante, e ele responde pela sua fisionomia e pelo tom da sua voz, né? Eu fiz um projeto disso, por isso que eu tô falando, adorava fazer isso com as crianças. Mas é importante isso, né? Quanto maior essa dinâmica de compreensão do funcionamento, também acho que ajuda até na própria questão da prevenção mesmo, e das pessoas começarem a observar na sua rotina, né? Olha, aquele tipo de música. Música eu acho que é um fator interessante para a gente começar a perceber a nossa rotina de audição, não é? Porque olha, estou acostumado a ouvir determinadas músicas. Olha, aquele instrumento não está me chamando mais atenção quanto chamava antes, né? Tem que ficar de olho aí nessa perda. E todo mundo ao longo da vida vai ter perdas, né? É natural. A gente tem que, como é pouco a pouco, eu acho que esse é o problema das pessoas não notarem. A gente tem que prevenir, né? Então, assim, evitar ficar exposto a ruído muito intenso. Quem trabalha em lugares que tem muito barulho, as empresas elas oferecem, né, os EPIs, os protetores auriculares, os fones. Então, utilizar, né, esses protetores. Quando tiver alguma dor, quando tiver algum desconforto, envolvendo também parte de labirinto, zumbido, que é uma queixa muito grande, né, da maioria das pessoas, procure sempre o médico. Né, procura um médico especialista, faça os exames, né, é tudo assim, a gente consegue prevenir, né, de certa forma. Claro, tem aqueles casos de perda de audição que não tem como prevenir, né, mas que tem como adaptar um aparelho e reabilitar, né, fazer com que a pessoa consiga, né, suprir essa necessidade, mas é sempre importante tentar cuidar da audição, né, evitar o uso de fones, lugares com muito barulho durante um período muito longo, né, que isso vai danificando a audição com o passar do tempo. E como a Patrícia já disse, né, enfatizando, a gente vai perdendo aquelas frequências mais fininhas. Então, as perdas de audição começam nos agudos, né, então o profissional que acompanha esses pacientes, né, que já tem essa dificuldade de audição, eles vão percebendo isso, né, e conforme vão percebendo, vão dando as orientações necessárias. Perfeito. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, Thaís, obrigado pela participação, espero, né, que cada vez mais a gente tenha preocupação, né, com a nossa audição, e o programa está sempre à disposição. Bom, obrigada, eu que agradeço. Nádia, obrigado pela participação aqui com a gente, o programa está sempre disponível aí para mostrar as ações de prevenção da PAI. Imagina, eu que agradeço o convite. Patrícia, obrigado pela presença. Você sabe que o programa é sempre parceiro, né? Nós estamos aqui para fazer essa ponte aí com a comunidade. Sim, eu tenho que agradecer mais uma vez. A PAI sempre contou com essa casa, com as portas abertas para a gente falar desse tema, né? A gente sempre quer levar isso porque a gente acredita que é importante para a população. E a gente também está com as portas abertas para receber vocês. Tendo alguma queixa, pegue o encaminhamento e nos procure, porque a gente pode estar prevenindo, intervindo, habilitando, cuidando de vocês. Maravilha. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos fazer uma inversão aqui no programa, tá certo? Eu passo para o lado aqui de entrevistado para falar um pouquinho das ações do Departamento Municipal de Cultura. Nós voltamos já. Oi, gente. Bom, como o Luciano disse, né, no bloco anterior, nós fizemos uma inversão aqui para que a gente pudesse bater um papo com ele, para que ele fale um pouco, né, das ações da cultura aqui na cidade. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela oportunidade, Valéria. Ia ser estranho, né, eu me auto-apresentar aqui, então a gente tem que fazer essa ponte, às vezes, aqui no programa para poder falar também um pouquinho de cultura. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho aí da programação cultural da cidade, que está, assim, fervorosa, né? Nós percebemos que houve, assim, uma grande mudança, uma grande melhora nas atividades, em especial no teatro, né? E como que isso tem ocorrido, Luciano?
Bom, a gente nota, né, que na gestão passada o teatro passou por uma reforma, né, graças a um trabalho realizado aí, né, a várias mãos, e ficou um período fechado, né? Nesse período que o teatro ficou fechado, uma das coisas que teve uma alteração pontual muito grande foi uma mudança de regulamento de uso do teatro, porque antes ele era usado para muitas ações que não eram culturais, a gente pode dizer, né? O que foi feito? Essas ações não culturais, elas não foram proibidas, mas a gente tentou colocar essas ações mais no início da semana. Então hoje a gente tem um teatro que cobra uma taxa que é uma das mais baratas da região, na casa aí dos seus R$280 para os eventos culturais. Então qualquer evento cultural vai pagar essa taxa, à exceção dos eventos que são realizados por grupos artísticos locais, que vão aí, no caso de, se tiver cobrança de bilheteria, pagar 10% da bilheteria. Os eventos não culturais também pagam esse valor, mas só segunda, terça e quarta. De quinta a domingo o valor sobe para R$1.000. Então o que acabou acontecendo? Os eventos não culturais migraram mais para o início da semana e abriu espaço e janela para os eventos culturais acontecerem. Então muitas vezes a gente tinha algum artista que vinha se apresentar na região, em Ribeirão, Franca, etc., tentava a agenda aqui, não conseguia porque tinha um outro evento no nosso teatro. Então a gente começou a ver um número cada vez maior, né, de, por exemplo, stand-ups, que a gente está em alta aí, né, procurando a cidade. Então a gente consegue fazer uma grade cada vez maior. Felizmente, né, a partir de outubro, por exemplo, até o final do ano, a gente quase não tem mais datas de apresentação no teatro. O volume de atividades é tão grande que a gente não consegue agendar mais nada, né? Então acho que isso possibilitou muita coisa, e um fator primordial que a gente tem notado é que o público tem aumentado. Sim, cria um hábito, né? Isso. As pessoas vendo, criando essa curiosidade, cria-se o hábito de se ir ao teatro. Isso. Às vezes até os comentários assim, mas não lotou, né? Olha, mas quem tem uma rotina de cultura na região, às vezes vai em Ribeirão, vai notar que os teatros lá também não estão lotando. Mas o que a gente nota na rotina do espaço é que o público tem crescido muito, né? Então a gente está aí com vários espetáculos sim lotando, não são todos que lotam, é lógico, mas a gente tem visto que o público cresce sim. A gente tem visto que algumas datas funcionam melhor para algumas coisas, como os domingos à tarde para espetáculo infantil, tem funcionado muito bem, né? E a gente quer criar cada vez mais uma rotina disso, né? Porque os pais que levam as crianças formam um público novo aí para o nosso teatro. E esse gosto pela cultura acaba despertando interesse também com relação a cursos. Como tá? Isso, olha, a cidade sempre foi forte nessa questão dos cursos, né? Então nós temos o Núcleo Musical Major Antão, que fica lá no Centro Cultural, no antigo SESI, que a gente tem aulas de violão, violino, violoncelo e piano, né? Essas aulas, as inscrições são feitas sempre no final do ano, né? Então nós temos uma formação muito grande aí. Temos o projeto Guri, que é uma parceria com o Estado, também com formação de vários tipos de instrumento, percussão, coral, cordas, etc. Então as pessoas ainda podem procurar a Eloá para as vagas restantes que ainda tem do projeto Guri, tá certo? Que são para crianças e adolescentes. Mas a gente tem uma gama muito grande aí. Na Estação Cultura Pintura, com a Luciana, que também envolve o trabalho de artes plásticas. No Teatro Municipal, o balé com a Tia Alzirinha, que também tem um número grande de alunos. A gente nunca conseguia cumprir aí a demanda do balé. Temos também o projeto Bom de Nota, Bom de Dança, que é uma parceria com a educação, está lá no CAIC e é financiado pela Lei Rouanet. A gente ouve muita gente falar mal da Lei Rouanet, né? E é lógico que tem projetos ruins, né, que são aprovados, aí, apoiados pela Lei Rouanet, mas a grande maioria é projeto muito bom. Então nós temos lá no CAIC 140 crianças que fazem aula de dança 2 vezes por semana, cada turminha, tá certo? Turminhas menores, de cerca de 15 alunos, que eles têm uniforme, tem os instrutores, tem lanchinho, né? 70 fazendo dança urbana e 70 fazendo contemporâneo. E ainda assim a gente tem fila de espera, né? Então é uma coisa que a gente quer dinamizar cada vez mais. Agora, para setembro, nós vamos em breve anunciar uma outra parceria, que são com as oficinas culturais, que nós trazemos cursos rápidos. No ano passado funcionou muito bem, nós tivemos 4 oficinas no ano passado, vamos ter mais 4 esse ano. Já está confirmado para esse ano, agora em setembro,
uma nova oficina de palhaços, que o pessoal gostou muito ano passado, nós trouxemos de novo, com outro profissional, que é o Caco, que vai fazer um final de semana para os interessados, e uma oficina de malabares, o pessoal gostou muito da oficina de circo do ano passado, é uma oficina com aros, que foi uma coisa que o pessoal do ano passado não viu, então quem gosta aí de malabares vai ter essa possibilidade dos cursos. Então, fora essa gama fixa, nós temos procurado trazer esses cursos que são paralelos aí, que são para finais de semana ou poucos dias, mas que ajudam aí na formação dos nossos artistas. E é importante ter isso na própria cidade, por quê? Porque desperta nas crianças, né? Nos pequenininhos, né? Começam desde cedo, quer dizer, a cidade vai criando os seus artistas, né, Luciano? Isso, e é impressionante o quanto Batatais tem pessoas que gostam de artes, né? E essa possibilidade de abrir oficinas para crianças, para adolescentes e para adultos, né? Nós percebemos que essas oficinas de curta duração, elas atraíram também um público adulto muito grande, né? Então tem sido interessante isso. E aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho jeito e tal. No final da oficina curtiram, gostaram e continuaram pesquisando e trabalhando e sempre estão perguntando quando vai ter a próxima. Não tem jeito até começar, né? Começou, gostou e aí quer prosseguir. Aí precisa de sempre estar dando continuidade, exatamente, né, Luciano? Isso tudo parceria com a Secretaria de Estado de Cultura. Essas oficinas que são de tempo curto de duração são parcerias com a Poieses, que é da Secretaria de Estado de Cultura, que é parceira da Secretaria de Estado. Nós também temos tido o Ponto Miss, que é com o Museu de Imagem e Som, a parceria, que nós temos filmes semanais lá no Centro Cultural e uma vez por mês ou a cada 2 meses nós temos um oficineiro que vem falar de cinema. Então nós temos oficinas de cinema de 2 a 4 horas. Semana que vem nós teremos mais uma, está dentro da programação da Feira do Livro, inclusive, e a palestrante que vai falar de cinema à noite fica para o projeto Meu Primeiro Filme. Ela vai ser a paraninfa da turma. Então a parceria que nós fizemos com os pontos MIS aí, que além dos filmes, além dessa estrutura que o MIS oferece de palestras, a gente fez uma ponte com o Meu Primeiro Filme. A ideia talvez é até levar os curtas do Meu Primeiro Filme como material dos pontos MIS para serem exibidos em todas as cidades que o pontos MIS alcança no estado de São Paulo. Legal. O museu também está com diversas atividades, né, Luciano? Isso. O trabalho da Alessandra é fantástico, né? A gente sabe a luta que ela tem com o museu. A Luciana Esquarizi, que é parceira também no segmento de pesquisa, tem feito um levantamento muito grande. Então, o museu, nós temos uma parceria agora com a Unesp de Franca, com 3 estagiários lá, que estão fazendo toda a digitalização do arquivo do museu. Né? Isso vai permitir o quê? Que daqui a pouco nós coloquemos todo o material lá online. Então, os jornais antigos da cidade, a gente tem jornais com mais de um século, né? Todo esse arquivo está sendo digitalizado, restaurado as encadernações, inclusive, né? A ideia depois é continuar isso com todo o material da prefeitura, com toda a documentação. Então, essa parceria tem sido muito interessante nesse sentido. Sem contar as novas estruturas, né? Isso. Agora, com as novas estruturas, nós temos um trabalho da Mariana Servidoni, que é arquiteta, que ganhou um PROAC, que destinou esse trabalho para a cidade, que são 2 containers que estão na parte da plataforma, né? Como se fossem vagões ali na estação. E esse material vai servir de reserva técnica para o museu. Então, todo o material que hoje está no galpão do museu, nós vamos poder guardar uma parte lá. Um vai ser só para documento, que vai estar arquivado do jeito que deve, com uma salinha de estudos, com todos os cuidados, com luva, com máscara para poder manusear, com ar-condicionado, que vai fazer esse material durar mais, e também os objetos. Então, no saguão do museu, no galpão, nós vamos poder montar exposições rotativas com mais facilidade. Vai dar uma dinâmica maior na cara do museu e nas atividades realizadas lá. E o visual também, com os containers, né? Fica muito interessante. Vai ficar muito bonito o fundo da estação. Né? É o começo de um grande projeto que reúne também a questão do turismo, aí o projeto do plano do turismo, que a gente quer dar uma revitalizada em todo o fundo da área da estação, né? São 2 containers iniciais, mas o projeto é para muito mais. A gente quer montar uma composição grande ali para outras atividades também. Muito legal. Esse final de semana nós vamos ter aí o encontro a respeito do patrimônio na cidade, né? O que vai ser tratado nisso?
Então, Valéria, esse encontro seria há algum tempo atrás. Infelizmente, nós tivemos que remarcar em função daquela paralisação dos caminhoneiros, né? Muitos professores e participantes vinham de fora, então, em função de não ter combustível, né? Ficaram na dúvida, então nós remarcamos. É uma parceria do departamento com o Claretiano, né? Com a Oficina de Talentos, que a Oficina de Talentos já tinha realizado, junto a Andréia e outras pessoas, várias discussões a respeito dessa questão do patrimônio na cidade. Nós temos vários imóveis históricos, né? Acho que o cenário do programa ilustra bem isso. E a estância turística ela foi criada, né, com base em alguns elementos. Um deles é a paisagem bucólica do município, ou seja, esse conjunto de prédios, né? Então, isso gera um recurso anual para o município, que são esses recursos do DAD de 2,5 milhões em média, né? Então, aquela obra do lago que a gente está vendo hoje, toda a reforma na 14 de março, tudo isso vem graças a esse recurso. Então, a ideia do evento é discutir um pouquinho da questão patrimonial da cidade. Foi somado a isso aí a questão das artes sacras, né, dentro da discussão. O professor Luciano Migliaccio é um especialista em arte sacra, então vem discutir um pouquinho disso. Então, esse evento funciona como? No sábado pela manhã, o grupo que vem para a cidade vai fazer uma visitação na área central. Então, passa pela Oficina de Talentos, vai ali para a área central, visita o Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Outros grupos menores vão visitar o próprio Claretiano e a Casa de Barro dos Padres, que também tem uma arquitetura única, né, especial. Batatais é privilegiado, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o tour por toda a cidade, mas nesses pontos-chave, né, o santuário, por quê? Tem arte sacra na parte interna e a questão arquitetônica. Então, todo esse pessoal visita esses espaços. E são estudantes de arquitetura, né, professores da FAO, de outras faculdades de renome. Não é um evento aberto, então ele é direcionado. Ele é direcionado especialmente a estudantes dessa área, mas todo mundo que tem interesse pode participar, tá certo? Então, tem essa visitação. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, lá no Claretiano, tem as mesas com apresentações dos trabalhos, né? Que são trabalhos desses professores que falam de uma maneira geral a respeito de patrimônio, de casos específicos no país, de bons resultados, de usos, de como fazer essas estruturas se tornarem também lucrativas, né? E a gente também fala dos casos específicos aqui da cidade, né? A gente tem que destacar que Batatais até pouco tempo atrás não tinha nada tombado, né? A gente tinha essas áreas de interesse, tinha uma grande área de mancha que é chamada de MZ4, que é uma área que vai da estação até o antigo SESI, até o Centro Cultural. Então, uma área muito grande. Então, tudo que ia se fazer de reforma nessa área tinha e até hoje tem que passar pelo Conselho do Patrimônio. Até os terrenos vazios tinham que passar pelo Conselho do Patrimônio. Em 2009, nós tivemos um caso aí de uma demolição específica de um prédio, isso gerou uma ação e etc. E aí, via promotoria, né, foi acionado a possibilidade de um estudo mais aprofundado. Foi contratado um professor, que é o Marcelo Pini, que fez uma relação dos imóveis de mais interesse. Então, a gente tinha aí quase 3 mil imóveis dentro dessa área. Disso a gente caiu para 100 e poucos imóveis com interesse de tombamento. Então facilitou muito o trabalho, né? E aí, a partir daí, a prefeitura começou a fazer a sua contrapartida, que é tombar os imóveis públicos, fazer a sua lição de casa. Nós temos que destacar aí o trabalho do prefeito Zé Luiz nesse sentido, né? Até historicamente, nada na cidade foi tombado, e tudo que foi tombado até hoje foi graças a também o apoio do prefeito. E a gente vê resultados. As telas de Portinari, que tinha aquele imbróglio, restaura, não restaura, pode, não pode, pode ter dinheiro público ou não, foram restauradas graças ao tombamento realizado pelo prefeito. Depois nós tivemos a igreja tombada também, e toda aquela monitoria, câmeras de segurança, películas de proteção das telas, vieram via um PROAC, também ajudado pelo fato do tombamento. Hoje, além do tombamento municipal de vários imóveis, a igreja e a praça e a antiga Casa da Cultura são tombadas pelo Estado. Então, tem um outro status aí de tombamento. É um outro patamar, né? Então uma responsabilidade muito maior.
Então nós temos esse compromisso, aí temos conversado muito com o prefeito a respeito disso, de realizar o tombamento de todos os prédios públicos listados, possivelmente até o final da gestão, né, cumprindo aí essa meta, e ao mesmo tempo nós temos buscado parcerias no restauro e no cuidado com esses prédios, né, e é uma meta interessante a se cumprir, porque a cidade toda ganha, né? Vários proprietários já têm nos procurado, e isso é também interessante, e que há um tempo atrás a gente não veria essa possibilidade deles propondo que os imóveis sejam tombados, porque eles viram essa possibilidade de, via edital, conseguir dinheiro também para restauro. Isso é possível, isso tem acontecido, né? Olha, quando a gente pensa na igreja, a quantidade de investimentos que foram feitos graças ao tombamento, a estação também é tombada, mas o PROAC que foi conseguido lá dos containers também é uma parceria com o Estado, que foi uma pessoa física que apresentou, não foi a prefeitura. Então é possível sim fazer com que seja lucrativo. Tudo isso desperta, né, o interesse das pessoas. Por exemplo, o nome de Batatais é levado fora da cidade, com todo esse trabalho, com todas essas pessoas visitando, né, descobrindo as curiosidades da nossa cidade, né, Luciano? Sem dúvida. E às vezes o nosso olhar se acostuma com a cidade, né? A gente vai numa cidade de fora, vê uma arquitetura que não é nem tão grandiosa quanto a nossa e fala, que bonito, que diferente. Mas se a gente passa a viver naquela cidade, o olho acostuma, né? Todo mundo que já experimentou morar fora de Batatais um tempinho, quando volta, né, e que revê essa paisagem da cidade, sabe o quanto é bonita. E eu sempre faço um exercício que é visitar a área central junto com pessoas que estão visitando pela primeira vez, com os turistas, né? Porque se reabastece esse encantamento do olhar pela cidade. Isso tem que realmente ser despertado. Eu tive uma experiência própria, que eu posso dizer, nós fizemos uma matéria até com a Alessandra lá no cemitério. Sim. Quer dizer, são curiosidades que eu não tinha despertado a minha sensibilidade, mas ali tem histórias, tem artes ali que a gente não conhece. Quer dizer, as pessoas comuns não conhecem. Então, tudo é despertar o olho da pessoa, né? O interesse realmente. E esses trabalhos só fazem isso, né, Luciano? Sem sombra de dúvida, né? Essa visitação, a Alessandra já fazia a visita monitorada na área central, ainda faz com as escolas, começou a fazer com o cemitério e chamou muita atenção, né? Até as próprias professoras e alunos comentando, né? Eu achei que ia ser chato, no sentido assim, falar, esse é o túmulo do fulano, do ciclano, do beltrano, mas não, tem toda uma explicação de cada obra, né? O anjo que aponta para cima está apontando por quê, o que tem o outro gestual está ali por quê, então tudo isso tem uma gama bacana. E a Alessandra fez um projeto que em breve a gente começa a divulgar, a gente está finalizando isso, que vai ser uma parceria com o turismo, de um álbum de figurinhas sobre o patrimônio da cidade. Poxa. Né? A meninada aí que gosta de colecionar figurinhas, né? Então está se checando como isso vai ser finalizado, mas o álbum já tem uma plástica, já tem uma estética aí, e em breve a gente vai trabalhar isso, não só para as nossas crianças, mas também para o turista levar um pouquinho dessas imagens de Batatais. Com certeza. E mais uma coisa interessante aí agora, dia 25, né? Do dia 25 ao dia 1º de setembro acontece aqui na nossa cidade a Feira do Livro. Isso, a Feira do Livro. Como que é a participação aí do departamento? A Feira do Livro é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, né, que a Secretaria Municipal é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O Departamento de Cultura está dentro da educação. Então nós parcerizamos com a Secretaria, ajudando um pouquinho na programação cultural da feira, né? Então nós vamos ter no dia 25 é uma oficina que vem por um grupo que chama Encantar. Ela é fechada aí aos professores, né? Eles são um grupo de teatro de Minas, então que eles vão trabalhar um pouquinho da pedagogia com a arte, né? Então parece um trabalho bem interessante. E no domingo eles se apresentam, né, com um espetáculo teatral musical deles no Teatro Municipal a partir das 16 horas. Na segunda-feira nós continuamos no teatro, né? A Feira do Livro ainda não está na praça, está lá no Teatro Municipal, com 2 apresentações teatrais voltadas para as escolas do município, às 9 da manhã e às 14h30, com o grupo de Serra Azul. Nós trouxemos esse grupo o ano passado, né? E esse ano eles voltam, né, com um clássico aí do teatro infantil, que é a Gata Borralheira. Né? Então eles estão de novo no teatro com 2 apresentações. No ano passado a gente lotou os 2 horários com as crianças das escolas, e esse ano aí na segunda a gente tem essa participação. E ao longo da semana nós teremos outras atrações culturais que vêm também por meio dessas parcerias com o Estado. Então, o que seria o nosso circuito cultural desse mês vai ser uma oficina dentro
lá do espaço da Feira do Livro, né, com eles chamam de oficina dramática, pedagógica, né, falando um pouquinho de Monteiro Lobato dentro da programação da Feira do Livro. Muito legal. E nós temos, assim, como homenageados a escritora Cecília Meirelles e o jornalista e escritor Pedro Lázaro Teixeira, que morou na cidade de Batatais. Isso. Como é feita essa escolha aí dos homenageados? A ideia sempre é fazer uma ponte da literatura nacional com o local. Né? Então, todos os anos, a homenagem procura focar nisso, destacar uma pessoa de peso no país e que contribui para a formação cultural de todo brasileiro, e uma outra local que tem essa referência. Né? Batatais também tem esse mérito, a gente tem muitos escritores, né? Tem uma gama grande de escritores. Foi um celeiro de mostrar escritores para o país, quando a gente pensa aí com a figura do Zé Olímpio, né, com a editora José Olímpio, que lançou os grandes clássicos da literatura nacional, mas deixou essa sementinha plantada, né, do gesto de escrever. Então nós já tivemos aí como homenageados o seu Nassim Mansur, né, entre tantos outros que são fundamentais aí, e que são pessoas próximas, que eu tenho certeza que estimularam várias pessoas a ler e estimularam também outras a escrever, a ver que era possível. Eu acho que o objetivo é isso mesmo, é estimular a formação de novos leitores, né? Exatamente, né? E você só tem bons escritores se você tem bons leitores, né? Não existe um escritor que não leia. Né? Então essa dinâmica da leitura aí é fundamental, e a feira estimula muito isso. Cada criança tem o seu chequinho livro que vai gastar na feira, que vai intensificar essa questão da rotina de ter o seu próprio livrinho. A gente viu uma questão muito grande durante a feira no ano passado com as próprias crianças se combinando, olha, eu vou comprar esse, você compra esse, depois você me empresta. Então tinha isso também, de chegar e querer comprar mais de um, e as próprias crianças depois socializarem os seus livrinhos aí como uma rotina, e isso é muito importante. E a intenção também que se visite a feira, não só escolas e creches, mas pessoas comuns, toda a comunidade, né? Exatamente, a gente destaca isso. A feira é aberta a toda a comunidade, né? Todo o espaço de vendas é para toda a comunidade também. A gente destaca também como muito importante a participação das escolas estaduais e das particulares, que também movimentam muito isso e que podem entrar em contato com a Secretaria da Educação. Tem toda a programação lá. Olha, eu tenho uma turma de alunos que eu posso levar nesse horário, né? Até para articular isso e para ajudar que a gente tenha sempre, né, um público em cada momento aí de atrações. Bom, a gente precisa de muito tempo aqui para falar de todas as ações da cultura, né? Temos aí também o Café com Viola, né, Luciano? Isso. Coladinho, o que a gente tem feito, né? Foi uma experiência que deu certo nos últimos anos, que ajuda a gente a economizar muito recurso. Nós temos usado a mesma estrutura para mais de um evento. Então, esse ano nós começamos Feira do Livro. A Feira do Livro vai até o sábado de manhã. Na sexta-feira à noite, ela fez um mix aí, que ela começa já a virar Café com Viola, ou Violas e Ponteios, que é uma parceria com a APA, né, com a Associação Paulista dos Amigos da Arte, e também com a Secretaria de Estado de Cultura. Então nós vamos ter, na sexta-feira à noite, um grupo que se chama Raizeiros, que é um grupo tradicional aí de música sertaneja, mas com um show lindo, eu recomendo, tá certo? Eles contam a história da música sertaneja, eles vêm de Cornélio Pires até a música atual, com um cenário lindo, tá certo? Às 21h30. Então, na sexta, um pouquinho mais à noite. Por que nós vamos fazer mais à noite? Porque vai ter um encontro da região aqui na igreja, no santuário. Para não atrapalhar ou para não concorrer, nós vamos fazer um pouquinho mais tarde na sexta-feira. Então, às 21h30, tem esse grande evento aí com os raizeiros. No sábado à noite, nós temos música também, né? A partir das 20 horas. Acabou a missa, a gente já começa também aí com o encontro. Nós vamos ter o Rodrigo Oliveira, né? Que já faz um sucesso aqui local, tá certo? Prata da casa, Prata, né? da casa, e é sempre essa a ideia do evento, seguido depois com o show do Divino e Donizete, que tiveram ano passado e fizeram um sucesso danado, né, dentro do Café com Viola. No domingo de manhã, a gente tem o tradicional café da manhã a partir das 8 da manhã, vamos ter os Pratas da Casa, né? Se apresentando lá, vários grupos, para a gente mostrar um pouquinho do talento de todos eles. Aí a gente faz uma pausa para a missa, das 10, e às 11 nós voltamos de novo com mais uma palhinha do Divino e Donizete. Então tem mais um pouquinho de Divino e Donizete também no domingo de manhã, seguido por outros talentos locais. Nós não vamos ficar o período da tarde não, nós vamos até o horário do almoço, por ali. A paróquia vai fazer um almoço caipira,
né? Estão vendendo os convites, então no salão paroquial vai ter um almoço caipira, que é até interessante aí para dar uma dinâmica, né, no pessoal. Sim, aí. Acompanha o café da manhã e já acompanha no domingo essa questão. À noite, nós teremos a apresentação local com Viola Bruta, que é aqui da região, né? E que já tem um destaque aí, sempre atrai muita gente, seguido de Sérgio Reis e Bavini. O Bavini é filho do Sérgio Reis. O pessoal ficou preocupado, né? Sérgio Reis passou por uma cirurgia. Doente, né? Isso, ele passou por uma cirurgia do marca-passo, que já era de rotina, que já era esperado que ele teria que fazer, só teve que ser antecipada. Eu estive na semana passada em São Paulo, conversando lá na APA. Eles já tinham conversado, inclusive, com o Bavini e com o Sérgio Reis, que já está se recuperando e que está programado aqui para a nossa festa, né? Ele não pôde estar em Santa Fé do Sul, onde teve um outro café com viola, mas foi substituído à altura lá pelo Lourenço Lorival, né? Então a APA tem essa garantia, né? Se tiver algum probleminha, eles substituem. São artistas no mesmo nível. Substituem a altura, mas a gente tem confirmado aí a participação do Sérgio Reis, inclusive o material gráfico aí que veio, os cartazes, está lá constando o Sérgio Reis e Bavini, que é o filho do Sérgio Reis, que tem um trabalho incrível de música, não só no sertanejo, mas vem na parceria com o pai, né, mostrar um pouco aí desse histórico do Sérgio Reis. Bom, Luciano Dami, nós agradecemos aí a sua participação, lembrando que a gente vai continuar falando desses assuntos, né, até a Feira do Livro, Café com Viola, San Genaro, a TV Educadora vai estar presente, passando para você que está em casa todas as informações necessárias, né, Luciano? É isso aí. Quem tiver interesse, né, em mais informações, é só nos procurar no teatro ou no Facebook, né, tem um grupo lá chamado Departamento Municipal de Cultura. Procure o Departamento Municipal de Cultura, entre na página, porque aí você pode acompanhar essa rotina. Valéria, eu agradeço a oportunidade aí da troca, parabéns pela estreia na bancada do programa, tá certo? Então é isso, gente, o Educador Entrevista fica por aqui, né, voltando às 18h30 com Cidade na TV. Agora vocês ficam com a programação aí da TV Brasil e amanhã Luciano Dami está aqui respondendo, tirando todas as suas dúvidas, trazendo mais informações, que é esse o serviço da TV Educadora. Até a próxima oportunidade, então. Tchau!